É a paz do Senhor, que o irmão Felipe. Estou aqui mais uma vez para nós sequenciar nossas 7 reflexões sobre a tática do espírito do anticristo. E uma das táticas do espírito do anticristo, a de número 10, é essa semelhança da outra, possivelmente as próximas que nós estaremos fazendo reflexão. Nós estaremos dividindo em vídeos assim mais pequenos de 15 minutos para que a gente possa abordar de forma tranquila os temas que são temas que possuem argumento mais extenso. Antes eu queria ler aqui em Marcos capítulo 3, versículo 23 até o versículo 26. Marcos capítulo 3, versículo 23 ao 26, que diz assim: Jesus os chamou e respondeu com uma comparação. Como é possível a Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé, está acabado. Essa é a tática do Espírito Anticristo número 10 que nós estaremos refletindo. É promover a divisão na igreja. Nós sabemos quando Jesus usou essa declaração, ele usou em referência ao reino de Satanás. Mas assim como Jesus conhecia esse princípio, Satanás também conhece este princípio, né? Ele sabe que um reino dividido não pode subsistir. Por isso, ele tenta também agir dentro da igreja, causando facções através de diversas formas, né? Com diversas maneiras, ele causa divisões, tanto divisões físicas no âmbito denominacional, quanto divisões no âmbito dos sentimentos, quanto divisões no âmbito espiritual, e várias divisões assim, ele promove de todas as formas que ele conseguir, ele promove, porque ele conhece esse princípio, e ele procura, através desse princípio, desestabilizar e destruir o reino de Deus. Todavia, nós sabemos que este é algo que ele não conseguirá. Mas penso que ele também sabe disso. Mas, como eu falei, ele é um atirador que atira para tudo quanto é lado. Esta é uma tática que ele não deixará de usar, mesmo sabendo que não será bem sucedido nela. Porque, mesmo sabendo disso, ele vai usar porque ele sabe que ele poderá não ser bem sucedido em uma forma geral, mas de uma forma particular, e em alguns pontos ele vai ganhar. E assim ele tem. A gente sabe que espiritualmente a igreja é o corpo de Cristo, ela é uma e ela é indivisível. Mas fisicamente a igreja é uma instituição religiosa, o cristianismo, né? E o cristianismo ele se divide. Como religião, como movimento religioso, ele se divide. Ele se divide em ideias, ele se divide em opiniões, né? Enquanto a divisão está no campo das ideias e de ideias pequenas, ela ela é até natural e humana, porque ninguém pensa igual. Mas quando ela vai para campos teológicos e mais profundos, quando ela começa a mexer nas doutrinas principais da igreja, como a doutrina da Trindade, como a doutrina da encarnação de Cristo, como a doutrina da salvação, por exemplo, da doutrina da encarnação de Cristo, se Cristo realmente encarnou ou não, se aquilo era
vemos o movimento gnóstico. Na doutrina da Trindade, a gente vê o movimento unicista. Na doutrina da salvação, a gente vê o movimento universalista, ou seja, são movimentos perniciosos que surgem dentro da igreja, né, e promovem uma divisão. Dentro da questão doutrinária da igreja, a gente vê lá movimentos os mais diversos surgindo, como movimentos que a gente nem chama de movimento cristão, outro a gente chama de pseudos cristãos, para não desqualificar ele totalmente como cristão. E tem movimentos que nem tem nada de cristianismo, mas querem se rotular como cristão. Por exemplo, movimentos que a gente nem chamaria de cristão, o movimento Testemunho de Jeová, porque eles contradizem totalmente o cristianismo. Movimento que a gente até aceitaria, mas a gente classificaria como falsos cristãos, porque acrescenta acrescenta coisa que não era para acrescentar para os gentios, que somos nós. Se a gente lê Atos do capítulo 15, a gente vai ver que nós não somos obrigados a cumprir as coisas que são relacionadas ao pacto de Deus com Israel. Apenas temos que cumprir a doutrina cristã, tal como ensinou Jesus, e aquela orientação que é passada pelos apóstolos ali no capítulo 15, né? E como Jesus falou, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tem mandado. É o que Jesus falou. E aí dentro dessa visão a gente vê movimentos como o movimento dos adventistas. Eles têm até muita coisa boa, muito ensinamento bom. A gente reconhece, mas quando eles começam a falar sobre sábado, a gente já vê que eles estão querendo pegar algo do judaísmo, como a gente costuma classificá-los como judaizantes modernos, né? Na época de Paulo, existia aquele grupo de cristãos, aquele grupo de irmãos que haviam se convertido a Jesus, mas queriam acrescentar a circuncisão como algo a mais que a pessoa deveria ter para ser salvo. E aí o Paulo bateu de frente, aí onde vem esse concílio, o primeiro concílio de Jerusalém, que foi feito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, está registrado, ok? E aí eu listei algumas sementes de divisão que o inimigo espalha na igreja, e eu estarei listando algumas hoje, e depois amanhã eu estarei listando mais algumas. Se o vídeo amanhã couber a lista de todas, eu estarei listando só até amanhã, mas se não, estarei listando depois de amanhã em outro vídeo, ok? A primeira dessas sementes de divisão que o inimigo semeia na igreja, né? Como a gente lembra lá da parábola, né? Do trigo, do joio, né? Onde Deus semeou a semente boa, que é o evangelho, mas veio então Satanás e semeou a semente maligna da divisão, da discórdia, né? A Bíblia diz que no final dos tempos Deus enviará os seus anjos e eles separarão tudo o que causa escândalo e divisão na igreja, né? Dureza e inflexibilidade dos líderes ou mesmo dos liderados. Essa é uma das primeiras sementes. Se somos hoje separados e divididos, é porque não concordamos. Mas a falta de concordância não deveria ser o pivô, pois ninguém pode concordar absolutamente com tudo. Mas é a dureza do coração e a falta de abertura para a verdade é que ocasiona a nossa separação, e o orgulho é quem a sustenta. Não se engane, se o cristianismo fosse no mesmo coração, no mesmo sentimento, como é desejo de Deus, em 1 João
em João capítulo 17, versículo 21 e 20 a 23, né, Jesus orou assim: e de muitos creio que não haveria muitas denominações como há por aí. Eu digo que o denominacionalismo não é um grande problema, não, mas ele é resultado da divisão. Ele é uma consequência da divisão na igreja, né? Ele não é a divisão. A gente olha o denominacionalismo como o problema da divisão. Na verdade, ele é a consequência da divisão, né, na igreja. Como diz a palavra de Deus, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? Mas sabemos que as primeiras denominações surgiram não por rebeldia, ou porque os líderes queriam criar uma nova instituição cristã, mas porque foram expulsos de suas denominações, como foi Martinho Lutero excomungado do catolicismo. Isso também aconteceu com John Wesley, dando com isso o surgimento do metodismo. Isso também aconteceu no Brasil com a Assembleia de Deus, que fomos praticamente excomungados da Igreja Batista, da onde os nossos irmãos saíram, que eram missionários. Eles não vieram para fundar a Assembleia de Deus, eles vieram para pregar a palavra de Deus como missionários, e eles acreditavam na doutrina pentecostal, mas a Igreja Batista não abriu mão para crer nessa doutrina, e além de não abrir mão para crer nessa doutrina, ela condenou todos os que criam nessa doutrina. Depois mudou de ideia, por isso a gente vê batistas renovadas, movimento carismático, né? Mas por quê? Ou seja, não totalmente, porque existem batistas que ainda não creem, né? Muitas delas. Um dos fatores é a dureza e inflexibilidade dos líderes, que não estão dispostos a abrirem-se para um diálogo e nem mesmo o possuem. A humildade de admitir quando estão errados. Não estão abertos a examinar a Bíblia e juntos procurarem concordar com que a luz da palavra se revelar o melhor caminho. É claro, nem sempre essa inflexibilidade parte do líder. Muitas vezes parte do liderado. Ou seja, talvez o líder está até disposto a dialogar, mas e falar assim, não, vamos ver o que a palavra de Deus diz, qual a melhor interpretação para isso. Mas o liderado não vai concordar. Talvez é ele o duro. Talvez ele vai dizer, não, é isso mesmo, e vai se apegar àquilo, né? Talvez o líder até mesmo esteja disposto a ouvir ideias do liderado. Mas quando o líder vai expor à luz da palavra as tais ideias, o liderado, inchado por um orgulho, ou mesmo conduzido por um espírito de engano, porque muitas vezes ele está inchado no orgulho, e muitas das vezes há ali uma operação de uma revelação do erro, né? Um espírito que se manifesta usurpando o lugar do Espírito Santo, dizendo-se de Deus, quando na verdade estaria apenas para promover um engano, uma facção, né? Então, conduzido por um espírito de engano ou por cobiça, né? Ou recusa-se a ouvir a verdade, né? Então, há essas questões. Aí, orgulho, um espírito de engano, que tanto pode ser um demônio mesmo, quanto pode ser que ele já tem essa determinação no seu coração, ou seja, uma mentalidade de engano, um espírito de engano, ou pode ser por cobiça, porque ele quer realmente ser um líder, então ele não vai abrir mão disso, então ele já quer dividir mesmo, ou porque ele recusa-se, ele não quer saber de ouvir a verdade. A segunda, a falta de abertura para a verdade. Nós já demos uma pincelada nela, né? Este é outro fator que já cheguei até mesmo a entrar em discussão aí acima. Todo crente, seja o líder ou liderado, precisa estar aberto e receptivo à verdade. Ninguém sabe tudo. E é por isso que o conhecimento de Deus e da pessoa de Jesus é progressivo. A palavra de Deus diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3. O fato é que nenhum conhecimento novo pode deixar de passar pelo crivo da palavra de Deus, pois pode ser um engano e um desconhecimento, mas acontece que nem sempre a pessoa possuidor deste conhecimento está disposto a sujeitar a sua filosofia, sua teologia
a palavra de Deus. Acontece também da parte dos líderes que nem querem ouvir o expositor e avaliar sua filosofia. Isso pode acontecer por insegurança ou medo da parte dos mesmos, ou por falta de paciência para com a opinião alheia. Vemos na Bíblia como eram os fariseus e os saduceus, que nem queriam ouvir o que Jesus falava. Mesmo assim, devemos, com sabedoria e discernimento, examinar todo o conhecimento que chega até nós, e se for aprovado à luz da palavra de Deus, a palavra de Deus é que diz se a gente deve ouvir ou não. Então ele pode ser aceito, mas se não for de acordo com a palavra de Deus, não deve ser aprovado. Acontece que nem todos estão receptíveis à verdade. Existe na comunidade cristã vários grupos de pessoas que pensam que já sabem tudo o que precisa saber, que não precisa saber mais nada. Paulo disse que não é bem assim, pois ele fala quando alguém pensa ainda assim, ele precisa te conhecer muito. Quem pensa que sabe de alguma coisa não sabe nada. O grande fato é que a verdade não se contradiz. É simples, a verdade não se contradiz. Você conhece a verdade e alguém quer mostrar para você algo e ele diz que aquilo é a verdade, então você compara aquela verdade com a verdade da palavra de Deus. Se ela é verdade, realmente ela não vai se contradizer a palavra de Deus. E por isso todo conhecimento deve ser provado pela palavra de Deus, pois se ele se opõe à palavra de Deus, este é heresia. Ok? Vamos pontuar aqui, já deu 16 minutos e 40. Eu estarei então sequenciando no próximo vídeo. Ok? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.